Olá, querido, querida que está estudando Sociologia, está se preparando para a prova do Enem. Nós estamos conhecendo o pensamento de um dos grandes sociólogos, na verdade um grande filósofo, cujas ideias estão diretamente relacionadas à estrutura da sociedade, às suas transformações, uma concepção, aliás, revolucionária da sociedade. Estou me referindo a Karl Marx. Marx tinha elaborado uma teoria que previa que no próprio desenvolvimento do capitalismo, esse sistema geraria suas contradições que levariam a uma grande crise e ao seu colapso. Ou seja, na sua concepção dialética, o desenvolvimento de um modelo econômico, depois de promover um avanço das forças produtivas e da capacidade de produzir riqueza, começa a esgotar suas possibilidades, gerar contradições e conflitos, e a partir dessas contradições e dessa grande crise, então, que vai mergulhando esse sistema, ele entra em colapso e é ultrapassado por um outro sistema econômico, por um outro modo de produção. Marx tinha previsto, então, que o desenvolvimento do capitalismo seguiria também essa trajetória. O sistema tinha atingido sua maturidade no século XIX, época em que Marx viveu. Ele estudou minuciosamente a estrutura dinâmica desse sistema e previu uma grande crise e o colapso do sistema a partir das suas próprias contradições. Contradições? Sim, por exemplo, o sistema capitalista tende a concentrar cada vez mais a riqueza nas mãos de uma parcela da população, aqueles que controlam os meios de produção, e a pauperizar, empobrecer constantemente o conjunto da população trabalhadora. Ora, na concepção de Marx isso tinha um limite. Num certo momento, esse empobrecimento generalizado e essa concentração da riqueza geraria uma espécie de crise profunda e o colapso do sistema. As concepções de Marx pareciam se confirmar no início do século XX. Ele morre na década de 1880, mas na virada do século XIX para o século XX, suas concepções pareciam ser proféticas, porque o capitalismo entrava numa profunda crise. Os sinais dessa crise eram evidentes. A Primeira Guerra Mundial estava explodindo, gerando toda uma situação caótica de destruição, de matança em larga escala, de sofrimento humano inimaginável. Dentro da própria Primeira Guerra Mundial explodem processos revolucionários, como na Rússia, por exemplo. E quando a guerra termina, se instala, de fato, um quadro de crise generalizada na Europa. Nesse quadro de crise, desemprego em massa, economia desorganizada, hiperinflação, fome, carestia, tu imagina a tensão social crescendo. Greves, protestos, agitações, descontentamento generalizado, invasão de terras, ocupação de fábricas, motins, rebeliões. Esse é o quadro da Europa, logo ao final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, na década de 20. E é nesse contexto que surgiu a primeira geração de pensadores, de ativistas, de militantes pós-Marx, ou seja, que viveram logo após a morte de Marx e levaram adiante suas ideias e concepções. Como é uma concepção revolucionária e que não separa a teoria da prática, esses pensadores ligados ao marxismo são, ao mesmo tempo, teóricos e ativistas que procuram se envolver diretamente com as transformações que estavam acontecendo em cada país onde eles viviam. É especialmente naquela parte da Europa que, vamos dizer assim, ou saiu derrotada da guerra, ou seja, onde os problemas foram muito mais graves, como na Alemanha, por exemplo, ou na Rússia, onde a participação na guerra gerou o colapso do sistema de governo czarista, que os militantes marxistas dessa primeira geração depois de Marx têm um desafio concreto de tomar o poder, de, no meio desse caos, dessa crise generalizada, organizar o movimento das classes populares de modo a chegar ao poder e a promover as reformas que ultrapassariam o capitalismo e abririam um caminho para essa sociedade igualitária e justa que era a sociedade socialista. Ora, foi justamente nesse contexto, eu te disse, de crise profunda, e especialmente nesses países onde os efeitos da guerra foram muito mais dramáticos, que está nascendo essa primeira geração de pensadores e de ativistas. E é óbvio que eles vão voltar às suas preocupações, especialmente para essas questões políticas e para as questões da organização da classe trabalhadora e da tomada do poder. Vamos pegar o caso da Rússia, exemplar. Ali a crise foi tão violenta que os socialistas se viram na contingência de fazer uma revolução num país, inclusive, onde o capitalismo, teoricamente, não tinha se desenvolvido plenamente, numa região periférica. Se bem que o líder bolchevique, que deu contribuições importantíssimas nesse sentido, ou seja, de uma teoria política sobre a questão da tomada do poder, estou me referindo ao líder da Revolução Russa, a Lenin, ele faz uma reelaboração do pensamento marxista e mostra que nessa nova etapa do capitalismo que tinha se inaugurado a partir do fim do século XIX, ou seja, na época do imperialismo, não era exatamente nos países onde o capitalismo estava mais desenvolvido e adiantado que essas contradições que Marx tinha previsto se tornariam mais agudas. Elas aconteceriam especialmente nas regiões periféricas. E assim Lenin foi adaptando o pensamento marxista para explicar, a revolução na Rússia e como os bolcheviques deveriam proceder para, a partir da tomada do poder, promover as reformas e as transformações necessárias para a construção do modelo socialista. Mas, em outras partes da Europa,
um movimento socialista que também, nesse quadro de crise, tenta chegar ao poder, acabou sendo frustrado por tentativas abortadas, por exemplo, de tomar o poder. O que eu quero dizer é que, no meio desse processo, vai surgir também toda uma série de ensinamentos e de lições que esses pensadores e ativistas e esses militantes marxistas começam, vamos dizer assim, a elaborar a partir da própria experiência concreta. Por exemplo, se na Rússia, em função da situação caótica que se instalou ali, os bolcheviques conseguiram subir ao poder, mesmo enfrentando uma forte resistência à pressão das potências capitalistas, mas em outras regiões a tentativa de tomar o poder no meio daquela crise tinha fracassado. E por que tinha fracassado? Na Alemanha, por exemplo, os espartaquistas, a ala radical dos social-democratas alemães, liderados por Rosa Luxemburgo, foram massacrados e a sua tentativa de chegar ao poder foi frustrada. Outras tentativas frustradas também aconteceram, por exemplo, na Hungria e em outras regiões onde se instalaram repúblicas soviéticas provisoriamente até serem sufocadas pela reação conservadora, pela reação capitalista. Ora, a partir então dessas experiências frustradas, dessas decepções, dessa tentativa malograda de chegar ao poder e promover mudanças, os marxistas dessa primeira geração depois de Marx começam a elaborar toda uma reflexão sobre o que é necessário para ser consequente nessa chegada ao poder e nas reformas que conduziriam a sociedade para esse novo modelo socialista. Entre esses pensadores vai se destacar especialmente a figura de Antônio Gramsci. Ele deu contribuições muito significativas, até porque, repara, nós estamos agora, logo após a guerra, vai sendo ultrapassada lentamente esse período mais caótico, vamos dizer assim, mas em seguida a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a Grande Depressão aprofundam essa crise que acaba desembocando então na Segunda Guerra Mundial. No meio dessa crise violenta que vem agora com a Grande Depressão, uma espécie de prolongamento da crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, as elites apavoradas com o avanço do esquerdismo no meio desse contexto de crise generalizada em que as forças populares, os sindicatos, os partidos e o esquerdismo de maneira geral vai avançando, as elites assustadas e apavoradas apoiam soluções autoritárias para tentar restaurar a ordem nesses países convulsionados. É o caso do fascismo na Itália, é o caso depois na década de 30 do nazismo na Alemanha. E a partir da tomada do poder por esses grupos fascistas e nazistas, vocês sabem a tragédia, vamos dizer assim, que vai se esboçando. Eles implantam um regime de terror, suprimem toda a oposição nesses países, reprimem violentamente as lideranças sindicais, as lideranças populares e impõem um modelo que preserva o capitalismo às custas de um Estado totalitário. Ora, nesse contexto, eu disse para vocês, pensadores como Gramsci, por exemplo, começam a reelaborar a teoria marxista. Gramsci, por exemplo, percebe que a tomada do poder implica não só uma situação de crise, mas a formação de uma consciência revolucionária, de uma ideologia capaz de se contrapor ao domínio ideológico das classes dominantes. Gramsci elabora uma teoria bem mais, vamos dizer assim, complexa, mostrando que os mecanismos de controle social, de dominação, são muito mais complexos do que, num primeiro momento, a gente imagina. Por exemplo, quando uma teoria marxista falava da dominação de uma classe sobre o resto da sociedade, imaginava-se que essa dominação se dava de maneira bruta e simples. E não se considerava, por exemplo, que existem, além dos elementos da força, da violência, quando é necessário para reprimir as manifestações populares, por exemplo, existe um controle ideológico que no dia a dia, que numa situação de normalidade, de certo modo difunde os valores da classe dominante, legitima esse modelo econômico chamado de capitalista e contribui para a sua reprodução natural, vamos dizer assim. Gramsci percebeu, então, que a questão da luta de classes se manifestava não só no plano econômico, diretamente, com os trabalhadores reivindicando salários melhores ou condições de vida melhores. Se dava também no plano político, na medida em que a classe que controla a estrutura de poder e a legislação, por exemplo, trata de garantir seus interesses, seus privilégios e reproduzir aquele modelo. De modo que ele percebe que, além da luta que se trava no plano econômico, vai se estabelecendo também uma luta, no caso das instituições políticas, ou seja, no plano político mesmo, e uma luta que se dá também no plano ideológico. No plano ideológico, porque para a classe dominante, a burguesia, poder consolidar seu domínio sobre o conjunto da sociedade, ela tem que, de certo modo, difundir seus valores, suas concepções, sua visão de mundo, que acabam sendo aceitas pelo conjunto da sociedade. E as suas injustiças e contradições passam a ser vistas como uma espécie de mal necessário, ou de algo que pode ser minimizado, vamos dizer assim, mas que não pode colocar em xeque aquilo que seria um modelo econômico baseado numa racionalidade suposta, que leva os indivíduos a produzir, a buscar riqueza, ou seja, aquela concepção liberal que nos diz que o agente econômico é sempre o indivíduo e que, liberando as forças econômicas, ou seja, suprimindo qualquer intervenção do Estado e deixando a livre iniciativa, a liberdade de comércio e garantindo a propriedade, isso traz um progresso e um desenvolvimento natural que beneficia, teoricamente, o conjunto da sociedade.
Ora, Gramsci percebe que além da luta que se trava no plano econômico, se trava também no plano político e no plano ideológico. E aí vem um desafio maior. Como construir uma ideologia capaz de conscientizar as classes trabalhadoras da sua condição de opressão dentro da sociedade, da necessidade de transformá-la de maneira revolucionária? Ou seja, não bastava, porque quando a gente fala desse domínio político, e eu te disse, ele é muito mais complexo do que a gente imagina no primeiro momento, porque não é uma dominação que se dê só pela violência, já estamos percebendo, ela supõe uma dominação ideológica no plano das ideias, dos valores, e além do mais, ela supõe uma capacidade também de articular um bloco de poder capaz de se legitimar frente à sociedade, se mostrando como um governo que está a serviço do bem comum, do conjunto da sociedade, que está comprometido com os interesses de todas as classes e de todos os indivíduos. Nesse sentido, a dominação política exercida por uma classe, nesse caso a burguesia, supõe que ela, em primeiro lugar, é capaz de fazer concessões para outras camadas sociais. Por exemplo, que ela é capaz de articular uma aliança com outros setores da elite. Vamos pegar o caso do Brasil, que está passando pela sua revolução burguesa a partir da Era Vargas. Repara que a nossa burguesia, para poder implementar um modelo de desenvolvimento industrial e a modernização do país, precisou fazer, em primeiro lugar, um pacto com as antigas elites agrárias, as oligarquias rurais, até porque elas estavam fortemente entrelaçadas. Repare que essa herança, então, de um passado colonial, de um país agrário, se arrastava pelo século XX, deixava marcas muito profundas nas instituições e nas estruturas de poder, de modo que a nova elite que ia despontando com a modernização, com a industrialização, com a urbanização, vai aos poucos impondo seu domínio, vamos dizer assim, sobre o conjunto da sociedade, mas às custas, por exemplo, de fazer negociações e articulações com a velha elite, de lhe conceder cargos e alguns espaços, e de, inclusive, se comprometer, vamos dizer assim, também com os interesses de uma agricultura capitalista, que mesmo não sendo agora o carro-chefe da economia, porque a indústria aqui ia ganhando importância, mas que tinha ainda seu peso, não só em termos econômicos, mas em termos também de influência política. Ora, a nossa burguesia, então, articula uma aliança com os setores da antiga elite agrária e também é obrigada a fazer algumas concessões para as camadas populares para se legitimar como um governo que promoveria o desenvolvimento, a prosperidade do país e o bem comum. Concessões para as classes trabalhadoras? Sim, se tem a figura de Vargas porque ele é exemplar nesse sentido. Não só porque ele articula essa aliança das novas elites, da burguesia industrial que está nascendo com as velhas elites agrárias, mas porque frente às camadas populares ele também se apresenta como um defensor do povo. A legislação trabalhista criada na Era Vargas, por exemplo, exemplar. Repara que ela não altera as relações de dominação e as relações de dominação capitalista. Por outro lado, ameniza o drama da população trabalhadora, garantindo alguns direitos mínimos, estabelecendo, por exemplo, o salário mínimo, direito a férias e algumas outras concessões que amenizam o drama da classe trabalhadora. De modo que Gramsci percebeu, então, a complexidade, que marca, vamos dizer assim, esse processo de dominação. Ele não é pura e simplesmente o domínio de uma classe pela violência sobre o resto da sociedade. Supõe, repito, primeiro, uma capacidade de difundir seus valores e de estabelecer uma hegemonia. Esse é o conceito fundamental de Gramsci. A capacidade que uma classe tem de estabelecer sua hegemonia para o conjunto da sociedade passa pela sua capacidade de formular uma ideologia capaz de convencer o conjunto da sociedade de que aquela é a melhor maneira de organizar a vida, a produção, o trabalho, as relações entre os homens. Passa então por um domínio ideológico e passa por uma capacidade de articular um bloco político que, por um lado, se faz alianças com outros setores das elites. Por outro lado, faz algumas concessões para as classes populares, de modo a se legitimar e a poder reproduzir aquele modelo. Se tem o caso Vargas para transportar para a realidade brasileira, porque afinal de contas aí a gente pode, vamos dizer assim, perceber mais claramente esse processo. Observa que Vargas passa para a história como o pai dos pobres, o que nos leva a imaginar que ele teria feito um governo comprometido, especialmente com as camadas populares. Mas eu te diria, só para fazer um trocadilho, vamos dizer assim, irônico, que se Vargas era o pai dos pobres, era a mãe dos ricos. Porque em nenhum momento aquele governo promoveu qualquer tipo de reforma de mudança que pudesse afetar a propriedade e os interesses das classes dominantes. De modo que, repara, que ele se apresenta para a população, e aí está a questão do domínio ideológico, como alguém que está comprometido com a defesa dos interesses das camadas populares, quando, na verdade, em última instância, o comprometimento desse Estado, que nasce com Era Vargas, era o de promover uma modernização do sistema capitalista, levando o país para uma nova etapa de progresso, mas, repito, nos moldes do capitalismo, sem afetar os interesses das elites, das classes dominantes. Ora, nesse caso, a figura de Vargas continua sendo exemplar. Observa aqui, em primeiro lugar, se ele cria, por exemplo, o salário mínimo e outras leis trabalhistas, jamais promoveu qualquer tipo de reforma que afetasse os interesses da burguesia industrial. Pelo contrário, defende seus interesses com políticas nacionalistas e protecionistas, reprime o movimento sindical independente, persegue aquelas lideranças, por exemplo, dos partidos como o Partido Comunista. E além disso,
adota, como eu te falei, uma política que francamente se compromete com a manutenção do sistema capitalista, quer dizer, se apresenta para a população como se fosse o defensor dos interesses populares. Mas, em última instância, está comprometido com a manutenção daquela ordem capitalista e com uma exploração que se estabelece dentro de uma sociedade desse tipo. Ora, repara então que Vargas é um exemplo bem característico de um governante que é capaz de viabilizar os interesses das elites, mas se legitimando frente ao conjunto da população, fazendo concessões ou adotando medidas que beneficiavam as camadas populares sem afetar, repito, em última instância, o domínio das classes dominantes e as próprias bases do capitalismo. Gramsci, então, nos diz que uma dominação de classe supõe a hegemonia dessa classe sobre o resto da sociedade. Que, para garantir essa hegemonia, é preciso não só o domínio econômico, o domínio político, mas também o controle ideológico, quer dizer, a luta de classes ocorre em todos esses níveis, no plano econômico, no plano político e no plano ideológico, no plano das ideias. Estabelecer uma hegemonia, conseguir um consenso, então, né, dentro da sociedade, significa difundir sua ideologia e fazê-la ser, vamos dizer assim, predominantemente aceita pelo conjunto da sociedade. Um bloco de poder permite a essa classe controlar as estruturas políticas e reproduzir a sua dominação. Esse bloco de poder, repito, supõe, primeiro, fazer pactos, alianças com outros setores da classe dominante, dividindo inclusive as estruturas de poder com eles. E significa também fazer concessões para as camadas populares ou para o conjunto da população trabalhadora, de modo a legitimar aquele governo como um governo que está comprometido com o interesse de toda a sociedade e que quer promover o bem comum, como se costuma dizer. Ora, Gramsci vai propor então que os intelectuais marxistas trabalhem no sentido de construir uma contra-hegemonia. O que quer dizer isso? Difundir um conjunto de valores. Isso podia se dar de diversas maneiras, através das obras que eles publicam, através do seu trabalho nos vários espaços que existem dentro da sociedade. Sim, no espaço, por exemplo, da educação, no espaço, por exemplo, da arte, no espaço dos meios de comunicação. Para Gramsci, todos os espaços em que os intelectuais pudessem atuar no sentido de construir essa ideologia que cria, vamos dizer assim, uma consciência nas camadas populares do seu papel histórico, da sua condição de opressão, de miséria, de exploração, da necessidade de promover reformas que mudem as bases da sociedade, ou seja, como ela produz sua riqueza e como os homens se organizam. Esse, segundo Gramsci, é o papel dos intelectuais orgânicos, ou seja, construir uma ideologia revolucionária, difundir dentro da sociedade a consciência da necessidade de suprimir a exploração do homem pelo homem, de garantir uma distribuição equitativa da riqueza produzida pelo conjunto daqueles que produzem e trabalham. Deu uma contribuição muito importante, viveu na Itália na época do fascismo, observa o período de vida dele, morre jovem inclusive, sim, morre com 40 e poucos anos e passou boa parte da sua existência nos cárceres da ditadura fascista. Escreveu inclusive parte da sua obra enquanto esteve prisioneiro, morreu nos cárceres da ditadura fascista, mas exerceu uma influência enorme sobre os pensadores socialistas e sobre os militantes e ativistas que vão continuar daí para frente comprometidos com a causa da transformação da sociedade e da construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo.